Graça e paz para você que está me dando o privilégio e a oportunidade de entrar na sua casa através das suas redes sociais. Muito obrigado porque você está aí e eu tenho certeza que Deus já está falando com você. Vem comigo, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o Sermão do Monte. O tema hoje é: só podemos ser fiéis a um só Senhor. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 24, e vou reforçar o convite aí da abertura do vídeo. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Ao se inscrever, clica no sininho, deixa o seu like, compartilhe o vídeo. Tudo isso é grátis, só leva alguns segundos para você fazer. Vem comigo, a partir de agora, vamos mais uma vez meditar naquilo que Jesus tem nos ensinado aí dentro desse sermão. Sermão do Monte. Agora, disse Jesus: um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Que Deus esteja falando aos nossos corações e que esse versículo, esse texto possa nos trazer ensinamentos ricos. Vem comigo. Vocês já perceberam que o Sermão do Monte, ele tem vários assuntos. Os assuntos são ao mesmo tempo independentes, porque são diferentes entre si, mas ao mesmo tempo eles são interligados. Esse verso que nós lemos aqui agora, Jesus enfatiza bem a questão do dinheiro. Ele já vem falando acerca de onde nós vamos colocar o nosso tesouro, onde nós vamos colocar o nosso coração. E quando nós lemos que Jesus nos aponta para tomar uma decisão, ou servir a Deus, ou servir ao dinheiro, em algumas traduções você tem mamon. No lugar de dinheiro você tem mamon. A gente volta lá no Antigo Testamento, em Gênesis, quando Deus fala para Abraão, o texto está aí para referência, onde ele fala para Abraão: você tem a bênção, você tem a maldição, escolhe a bênção. Você ainda no Antigo Testamento você vai lá para Josué, onde Josué fala com o povo: vocês escolham aí quem vocês vão servir, aos deuses dos amorreus e por aí vai. Olha o texto aí para você ler. E ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí você tem ainda no Antigo Testamento Elias cobrando ao povo: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Olha a referência aí na tela para você ler. Você tem no Novo Testamento o homem que se converteu lá em Atos dos Apóstolos, onde ele diz que ele vai servir ao Senhor juntamente com a casa dele. Então, nós vemos que sempre há um direcionamento da parte de Deus para que nós façamos uma escolha. É por isso que nesse canal, as 100 primeiras mensagens que eu coloquei aí, todas elas têm o título com a palavra escolha, porque na verdade é isso que acontece, é uma escolha. Vamos pensar aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Nós temos no nosso ambiente, que é o ambiente cristão, o ambiente evangélico ou o ambiente gospel, como queiram chamar, um direcionamento muito voltado para os extremos. Um grupo faz apologia à pobreza, prega que não é certo o cristão querer ser rico, que isso é ser ganancioso, isso é ser avarento e que isso leva para o inferno. E aí pegam equivocadamente aquele texto que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus, e interpretam dizendo que só vai entrar no céu quem é pobre. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia não dá nenhum amparo para esse tipo de pensamento. Você vai voltar lá no Antigo Testamento, você vai ver que Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó, que depois se transformou em Israel por ordem do próprio Deus, que mudou o nome dele, era rico, Davi era rico, Salomão era rico, e todos eram fiéis a Deus, todos eram tementes a Deus, todos tinham uma aliança muito forte, muito firme com Deus. Então, você não tem amparo bíblico nenhum para falar sobre só vai entrar no céu quem é pobre.
Você tem aí ricos e que foram fiéis a Deus. Você tem nos dias de hoje pessoas com muito dinheiro que são fiéis e tementes a Deus. E você tem pobre que vai para o inferno. Você tem pobre arrogante, pobre soberbo, pobre presunçoso, pobre que está mergulhado no pecado. Mesmo sendo pobre, o requisito para entrar no céu é abrir o coração para Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Não há outro. Não há outro requisito. Jesus fala que ele é o caminho. Olha o texto aí para você ver. Olha aí na tela. Caminho, verdade e vida. Então, o caminho para entrar no céu é por Jesus. Não tem outro caminho. Então, não tem ligação com ser rico ou ser pobre. E outra coisa, não é errado, não é pecado o cristão querer crescer na vida, estudar, desde que seja pelos meios corretos, desde que seja pelos meios honestos, desde que se mantenha permanentemente fiel ao Senhor. Então, é abençoado o cristão que estuda sem colar, leva a sério, trabalha com afinco, trabalha com dedicação, entende que do mesmo jeito, ele entende que só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho. Ele entende que para ele poder ter sucesso, ele primeiro vai ter que trabalhar, ralar, cavar poços. É isso aí. Não é pecado não. Não é pecado não. O que Jesus fala aí nesse texto é o amor ao dinheiro. Aí você tem a referência de outro texto bíblico. É o amor ao dinheiro que é condenado. É o apego ao dinheiro que é condenado. Tá? Não é dinheiro que é o pecado, não. É o amor ao dinheiro. Então, você tem esse extremo aí da apologia à pobreza que não tem amparo bíblico nenhum. E você tem outro extremo que é o da teologia da prosperidade. Essa praga que está no meio gospel aí, que eles ensinam que se você está prosperando materialmente, você está bem com Deus, você está bem na foto. Você está rico, está cheio do dinheiro, está bem empregado e tal, tem carro do ano, tem casa própria, tem casa de praia, coisa e tal, você faz viagem para cá, para lá, você está bem na foto com Deus. Mas se você está passando perrengue financeiro, você está enfrentando dificuldade, é porque Deus não é contigo. Então essa maldita teologia da prosperidade já é outro extremo. Algumas pregações que só se fala em dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. O Deus deles é o dinheiro. É isso aí que Jesus está criticando. Tá certo? Aí você vai me dizer, mas então você está dizendo que é pecado falar em dinheiro na igreja? Não, eu não disse isso. Até porque eu conheço os fundamentos da igreja por dentro. Eu trabalhei em tesouraria, trabalhei na área financeira, trabalhei na área administrativa da igreja. Eu sei como funciona a igreja administrativamente, e ela precisa do dinheiro, das nossas contribuições, dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Deus não precisa. O que essa cambada ensina aí na teologia da prosperidade é para eles se beneficiarem, se locupletarem. Mas a igreja precisa do dinheiro. A igreja tem que pagar luz, a igreja tem que pagar água. Você, quando entra na igreja, você quer encontrar um ar-condicionado para te refrescar no calor, você quer encontrar cadeira confortável, não quer sentar em cadeira de plástico, você quer encontrar os instrumentos funcionando, você quer encontrar luz, você quer encontrar água geladinha para beber, para dar descarga lá no banheiro. Todas essas coisas levam gastos. Tem igrejas que muitas vezes são grandes, precisam ter empregados, você quer encontrar a igreja limpinha, então tem que ter alguém trabalhando. Você quer encontrar tudo pago em dia, a igreja tem que ter contador. Aliás, igreja grande e igreja pequena é obrigada a ter contador, é lei, para andar certinho. Porque a igreja ela é isenta de pagar impostos, mas ela não é isenta de declarar impostos. E para fazer isso tem que ter o contador. Então a igreja tem que pagar o contador, não vai fazer isso pelo amor. Ele tem que receber os honorários dele. Então, a igreja tem uma série de despesas que eu não vou ficar falando aqui, porque o vídeo não é sobre isso. Mas, o dia que Deus tocar no meu coração para eu falar especificamente sobre dinheiro, ofertas, eu vou falar e vou esmiuçar bem esmiuçadinho para você entender. Então, não é pecado falar em dinheiro na igreja. O que é pecado é o que essa turma faz aí. É trocar bênção por dinheiro. É vincular a bênção ao dinheiro. Tá? Isso é que está errado. Então, nós, como servos do Senhor, precisamos encontrar o equilíbrio.
O equilíbrio, ele vem primeiramente de uma vida espiritual alicerçada, equilibrada, através da oração, através do estudo da palavra, do jejum, da consagração, todas essas coisas que eu falo toda hora nos vídeos. Então, essas coisas, elas trazem equilíbrio espiritual, elas trazem maturidade espiritual e nos levam a entender o que Jesus verdadeiramente quer ensinar. Então, falando ainda desse texto que nós lemos, nós aprendemos que Jesus quer que a nossa fidelidade seja somente a Deus. Ele não quer que nós venhamos a dividir a nossa fidelidade, porque não há como ele aponta aí. Ou você vai servir a um e vai desprezar o outro, como nós lemos aí. Não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não há como. Então, é necessário fazer uma escolha. E a Bíblia também nos diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Olha o texto aí para você ler. Está aí a referência aí. Então, eu estou te dando todos os aparatos bíblicos para você entender com clareza, com exatidão, o que Jesus quer ensinar no que diz respeito a dinheiro, em como deve ser a nossa conduta. Vamos repetir a leitura? Vem comigo. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Então, Jesus explicou bem dentro dessa questão com relação ao escravo. E aí ele aponta para nós. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. O dinheiro não pode ser o nosso Senhor. Nós não podemos ser escravos do dinheiro. Então vamos lá. Eu falei em vídeos anteriores sobre a pessoa trabalhar demais e não separar tempo para adoração ao Senhor. Aí você vai me retrucar. Ah, mas eu trabalho de carteira assinada, eu tenho que cumprir horários. Ok. Mas vamos combinar que ninguém trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até porque a legislação trabalhista nem permite isso. Tá? A legislação trabalhista, ela te dá descanso entre uma jornada e outra. Caso você não saiba, entre uma jornada e outra tem que ter no mínimo 12 horas de descanso. Ou seja, se você sai da empresa 9 horas da noite, você não tem como voltar no dia seguinte antes das 9 da manhã. É o que a lei diz, tá? Aí você vai me dizer, ah, mas eu trabalho, eu não tenho dia de folga. Pode até ser, embora isso seja contra a lei também, porque a lei trabalhista prevê que você tenha pelo menos um dia na semana para descansar e pelo menos 2 domingos no mês para descansar, tá? Então, carteira assinada tem essas coisas aí. Aí você vai me dizer, ah, mas os meus horários não são compatíveis com os horários da igreja. Tá. E para servir a Deus você precisa necessariamente estar no templo? Você não pode servir a Deus numa hora vaga que você tenha distribuindo um folheto na rua? Convidando um vizinho para estar na igreja? Mesmo que você não possa estar por conta da sua jornada de trabalho? Você não pode servir a Deus na sua casa orando e intercedendo por quem pode estar servindo ao Senhor com mais liberdade do que você? Então, servir ao Senhor é muito mais abrangente do que simplesmente estar no templo nos dias e nos horários dos cultos. Eu quero abrir a sua mente para uma coisa mais ampla e mais abrangente do que é servir a Deus, tá? Falo por experiência própria, porque em muitos anos eu trabalhei em 2 empregos e eu tinha pouquíssimo tempo para estar no templo servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Mas nunca deixei de servir ao Senhor nos dias e horários que eu tinha livre, do jeito que eu podia servir. Nunca deixei de fazer isso. Nunca saí da igreja por causa disso. Tá? E tem testemunhas. Meus filhos são minhas testemunhas. Meus filhos hoje são adultos, são testemunhas. Nunca deixei de ser fiel a Deus, nunca deixei de servir a Deus, mesmo muitas vezes tendo pouco tempo. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou aposentado, eu tenho mais tempo. Estou aqui com esse gravador fazendo esse vídeo porque, para a honra e glória do Senhor, eu tenho tempo livre um pouco maior para isso hoje. Certo? Mas servir a Deus é muito mais abrangente, como eu falei, do que estar no templo. Servir a Deus é ocupar o seu tempo com coisas produtivas. Eu poderia até agora nas redes sociais, falando besteira, compartilhando idiotice, fazendo pão com ovice no TikTok. Poderia estar fazendo um monte de besteira nas redes sociais, mas eu estou usando elas para servir a Deus. Então,
É você que determina o seu tempo de servir a Deus dentro das suas possibilidades e disponibilidades. Tá certo? Então, ser fiel a Deus é o que Jesus está chamando. Está chamando você e está me chamando para isso. Certo? E se você é o seu próprio patrão, se é você quem organiza os seus horários, então você tem mais liberdade para montar os seus horários para que você não venha se atrapalhar e deixar de servir ao Senhor. Aí já muda de figura. Você já tem como se organizar. É diferente do cara que trabalha de carteira assinada e que tem que cumprir horário. Ficou claro? Então, o que eu e você não podemos ser é escravos do dinheiro. Não podemos deixar o dinheiro mandar em nós, certo? Deixar de entregar algo para Deus em termos de bens materiais porque é apegado ao dinheiro, porque acha que vai fazer falta. É falta de fé, falta de confiança, é falta de tudo. É deixar de servir ao Senhor porque não pode deixar de ganhar dinheiro. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Muitas vezes, quando você tem como organizar os seus horários, onde você aparentemente vai deixar de ganhar algum dinheiro, você pode ter certeza de uma coisa: Deus abre uma porta para você, para compensar aquela que aparentemente você mesmo fechou, porque você optou por dedicar mais tempo ao Senhor. Pode ter certeza disso. Aprende a confiar no Senhor. A próxima mensagem, Jesus vai falar exatamente disso aí, no Sermão do Monte, sobre essa questão de ansiedade, de confiar na provisão de Deus. A próxima mensagem do Sermão do Monte vai ser exatamente sobre isso, tá? Fica aqui que você vai gostar. Bom, foi só até aqui que o Senhor ministrou meu coração e eu vou encerrar essa mensagem recitando o tema novamente. Sermão do Monte 15. Só podemos ser fiéis a um só Senhor. Que Deus esteja abençoando essa palavra e que ela verdadeiramente continue falando aos nossos corações. Bom, ressalto o convite, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o seu like, compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. E é isso aí. Tudo é grátis, vai levar só alguns segundos. Você vai me ajudar a pregar essa palavra, levando esse vídeo adiante. E agradeço a você que já está inscrito. Deus esteja abençoando grandemente a cada um de vocês. E espero vocês no próximo vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar algo muito poderoso. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.